Olá, tudo bem? Bom ter você aqui mais uma vez. Hoje nós estamos no nosso quinto e último episódio da nossa série sobre práticas da Reforma Protestante. Estamos aí vivendo esse tempo de pensar, de refletir e tentar trazer aplicações para a nossa vida. No episódio anterior falei um pouquinho sobre a graça, somente a graça. Se você não assistiu o episódio anterior, dá um pulinho aqui, tá? Assista esse episódio, que você possa também curtir e compartilhar esse episódio com outras pessoas. Hoje eu queria estar fechando com vocês um pouquinho do que foi esse tempo nosso de meditação e poder também trazer algumas aplicações para a gente. Nós vimos a importância do que foi a Reforma Protestante desenvolvida ali através da pessoa de Martinho Lutero. Lógico que não foi sozinho, outros homens foram levantados também para fazer a multiplicação dessas informações, a vivência dessas informações. Foi uma reforma que envolveu também alguns efeitos de mudanças da ordem econômica, da ordem política, mas nós nos prendemos aqui um pouquinho à ordem prática teológica, ou seja, algo que traga para o nosso dia a dia um entendimento sobre Deus e sobre a proximidade que isso pode então promover entre eu, como indivíduo, e Deus como Criador. Então falamos sobre os pilares dessa reforma, falamos sobre o que a gente chama de solas, E aí nós, dentro dessa tradução, falamos somente a glória de Deus, somente Cristo, somente a fé, somente a graça, e hoje vamos falar somente a Escritura. Por que somente a Escritura, irmãos? Olha só, o texto de 2 Timóteo, que é a segunda carta de Paulo aos Timóteos, no capítulo 3, versículo 16, diz: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Quando chega no 17 diz: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, aqui mais do que nunca, apóstolo Paulo ele frisa alguns pontos importantes da Escritura com o jovem Timóteo. E o ponto que é crucial aqui é a autoria das Escrituras. Quando ele diz: a Escritura é divinamente inspirada, ele aqui afirma a inspiração divina sobre esse livro que está diante de nós, que é a Palavra de Deus. Então é importante dizer isso, porque naquela época, as Escrituras, a época de Lutero, as Escrituras não eram compartilhadas com todo o povo. Nem todo o povo tinha acesso às Escrituras, somente o alto clero tinha acesso às Escrituras. Então o povo não tinha informação, não tinha a oportunidade de ler, de abrir, de poder recorrer às Escrituras como eu e você nós temos hoje. Hoje, inclusive, não somente temos o tempo, a oportunidade, como várias versões, vários tipos de Bíblias para a gente poder acompanhar. É verdade que temos irmãos em países que não têm acesso também às Escrituras devido a perseguições religiosas. Mas esses irmãos, quando têm acesso, eles leem com veemência, leem de fato com amor, porque eles entendem a importância dessa palavra que é divinamente inspirada. Então as Escrituras, ela precisa ser suficiente, ela precisa ser a transliteração da palavra de Deus para mim e para você. É onde eu tenho respostas para tudo aquilo que eu preciso. É onde eu tenho a narrativa do chamado plano perfeito de Deus, que nós poderíamos escrever aqui como a chamada Missio Dei. O que seria Missio Dei? Seria a missão de Deus. Desde o momento em que ele cria a terra, cria o homem, desde o momento em que esse homem se corrompe com a entrada do pecado, ele já tem um plano perfeito que é totalmente narrado, descrito aqui nas Escrituras e que mostra todo o passo em que ele mesmo, como Deus, faz para que o homem tenha acesso ao perdão dos seus pecados, para que esse homem tenha acesso à remissão dos seus pecados, esse homem então seja filho de Deus, ou seja, tenha paz com Deus. Então as Escrituras, ela narra, descreve a missão de Deus. E aqui nós encontramos informações sobre o caráter de Deus, sobre a pessoa desse Deus maravilhoso. Nós encontramos aqui informações sobre Cristo, informações sobre a obra de salvação de Cristo. Encontramos informações ainda sobre a era vindoura, informações de como serão
os novos tempos, ou seja, temos total suficiência das informações nas Escrituras. Eu não preciso de outro livro informando que é divinamente inspirado para explicar as Escrituras. Eu preciso entender que a Bíblia ela é suficiente. Outros livros podem me ajudar, podem me esclarecer sem problema algum, mas nenhum livro substitui as Escrituras. A Bíblia, ela é o livro sagrado. Essa Bíblia, ela tem aqui 66 livros, ela é dividida em duas partes, uma antiga aliança e uma nova aliança. Ela tem informações suficientes para aquilo que você precisa para compreender Deus, compreender a obra de salvação de Deus, compreender você mesmo, para que você se entenda como pessoa, entenda que você depende unicamente e exclusivamente de Deus. Então tudo isso você tem aqui nessas Escrituras, que é divinamente inspirada. Aí você pode me perguntar, mas ela não foi escrita por homens? Sim, foi escrita por homens. Inclusive na carta de Pedro, ele fala sobre isso. Ela foi escrita por homens, ok? Mas foi divinamente inspirado. Ou seja, homens inspirados por Deus escreveram essas Escrituras que aqui estão. Então, a Bíblia mostra aqui a palavra de Deus, que ela é a palavra de Deus, e a gente combate uma heresia muito grande que nós vivemos ao longo da história, e que até nos dias de hoje nós temos essa heresia muito forte, que é a que determina que a Bíblia contém a palavra de Deus, não que a Bíblia é a palavra de Deus. Ou seja, quem defende que a Bíblia contém a palavra de Deus, ela defende que partes da Bíblia são inspiradas e outras não. Mas nós entendemos que todas as Escrituras que aqui estão, elas são divinamente inspiradas por Deus. Até mesmo aquela parte da Bíblia em que nem precisa citar o nome de Deus, como por exemplo Esther. Se você lê Esther, você vai sentir de ponta a ponta a presença de Deus ali, para poder defender o remanescente de Israel, e você vai entender que de fato Deus está inspirando toda a história de Esther, toda a história que aconteceu naquele livro ali, e não foi preciso citar Deus ali, mas foi preciso apenas entender a existência dele, a presença dele ali naquele todo o contexto, né? Mostrando que de fato é algo inspirado por ele, é algo feito por ele. Então a Bíblia é isso, a Bíblia é a palavra de Deus, ela não apenas contém, ela é. Então é um dos pilares da reforma protestante, nós defendermos isso. Agora, o que eu faço com isso? Eu deixo na estante? Eu apenas abro a Bíblia e deixo aberta para talvez supostamente trazer alguma proteção? Não, a Bíblia é feita para você ler, a Bíblia é feita para você meditar, a Bíblia é feita para você ter contato diário com ela, contato constante com ela. Então a prática desse pilar da reforma protestante é fazer com que eu e você nós possamos diariamente buscar o que está escrito aqui nessas Escrituras, e que isso seja uma verdade para mim e uma verdade para você. Encerro aqui então esses 5 episódios, né, a respeito da reforma protestante, tentando trazer um pouco para a nossa prática do dia a dia e tentar fomentar em você aí o desejo de estudar um pouco mais, de buscar um pouco mais. Mas eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre as 95 teses, gostaria de entender um pouco mais sobre as motivações, as lutas tanto econômicas quanto políticas que foram feitas naquela época. Existe um vasto material para isso, para você pesquisar, para você buscar as informações, para você obter informações sobre isso. Existe um livro muito legal que eu recomendo, que é o Cristianismo através dos séculos. Esse livro é muito bom, tem várias informações sobre toda essa Constituição, e aí você vai poder estudar e você poder obter mais informações. Aqui o nosso objetivo era ser mais simples possível para que isso se torne uma realidade no seu dia a dia. Deus abençoe e que você continue reformando, né, a sua vida, e que essa reforma seja algo diário também na sua vida.